para colher aqui as benéfices que esses espíritos caridosos vêm aqui para nos oferecer. Meu nome é Renata e hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de coragem. Eu considero muito interessante e muito importante também nós sabermos o significado da palavra quando vamos falar sobre ela. Todos aqui têm uma noção do que se trata coragem, é claro, mas ela tem vários significados que eu acho que vale a pena a gente discorrer sobre eles, né? A coragem é moral forte perante o perigo, os riscos, é bravura, é intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Por exemplo, ele se abasteceu de coragem para visitar o amigo Moriô. Esse tipo de situação, ele é baseado numa coragem, baseada numa moral. E que bom que nós temos como herança a moral do Cristo para nos fortalecer quando precisamos desse tipo de coragem. Nós também temos a coragem como qualidade de grandeza de alma, de nobreza de caráter, de hombridade mesmo, né? Quando, por exemplo, nós dizemos assim: ele teve a coragem de assumir o próprio erro. Outro aspecto que temos também para falar sobre coragem, ela pode ser uma determinação no desempenho de uma função, a tenacidade, zelo, perseverança. Aí ela vai assumir o seguinte aspecto: desde jovem revelou coragem para o trabalho. Deve-se notar que a coragem não é a ausência do medo. Aliás, ela é a ação independente do medo. Sentirmos medo é natural. Eu devo dizer a vocês que o corajoso deve sentir mais medo do que qualquer um de nós. O medo é necessário para que possamos pensar racionalmente a respeito de determinada circunstância, para que possamos agir de forma a que os ônus e os bônus decorrentes dessa nossa atitude possam ser avaliados por causa desse medo. Porque o medo nos dá essa freada para que pensemos a respeito do que vamos fazer. Bem, e também não é corajoso aquele que se lança por impulso em determinada situação sem possuir as ferramentas para combater aquela situação, né? Aquela pessoa que age por impulso e que se diz corajosa, se jogou no mar para salvar sem saber nadar. Essa pessoa não é corajosa, ela é insensata. Devemos enfrentar os nossos desafios com confiança, não nos preocupando com o pior. Porque o pior, gente, os nossos antepassados já passaram. Pior, gente, foi viver em cavernas, fugindo de animais selvagens o tempo todo. Pior foi não saber quando seria a próxima refeição. Pior, meus irmãos, foi morrer crucificado. Jesus, quando veio à Terra, ele veio na condição humana. Isso significa dizer que ele sentia dor, que suas chagas doíam, as chicotadas doíam, ele tinha receios. Jesus
teve medo. Só que, acima desses receios e dessas dores, ele teve fé e coragem. Pior, gente, é uma mulher que tem que ver o seu marido e o seu filho ir para a guerra, sem saber se eles voltarão vivos. Como a gente sabe de tantas guerras que existem pela orbe terrestre, guerras que duram anos, e nós, às vezes, nos furtamos de deixar ir aqueles que amamos quando eles precisam ir para outras cidades, para outro país, para melhorar, para estudar. Nos furtamos de ter coragem quando eles deixam a carne também. Não podemos. Temos que ter coragem até nesse momento. E aí eu lhes pergunto, qual é a coragem que é exigida de nós hoje? Qual é essa coragem? Depois de passarmos por toda essa argumentação do que já foi difícil e da vida que temos e que levamos, a coragem que nos é exigida hoje é a de seguirmos a moral do Cristo. Isso é um ato de coragem. É a coragem de olharmos nos olhos daqueles que nos servem, daqueles que são invisíveis à sociedade que vivemos hoje. Sabe por quê? Porque quem é realeza hoje, amanhã pode ser plebe. E eu não estou falando amanhã como se fosse para a próxima vida. Eu estou falando amanhã mesmo. Porque nada que temos é nosso. Nós somos apenas fiéis depositários de Deus. Tudo que Ele nos permitiu ter é para contribuirmos com o progresso e com a marcha para o progresso da humanidade. Somos somente fiéis depositários. E Ele pode dispor do que temos a qualquer hora que lhe aprouver. Também é exigido de nós hoje a coragem de sermos bons. Um grande poeta, Renato Russo, já disse uma vez: ter bondade é ter coragem. Porque nós temos que ser bons sem medo de que nos julguem bobos ou tolos por aqueles que não têm essa coragem de ser bons. É a coragem de perdoar um irmão que incorreu em erro. Todos nós erramos e às vezes deixamos passar momentos valiosos de convivência com as pessoas que amamos por não termos coragem de perdoar. Também nos é exigido hoje a coragem de nos abaixarmos perante um irmão para ajudá-lo a se levantar, sem temermos que sejamos julgados como iguais a ele ou de mancharmos a nossa reputação. Esse é o momento que o homem deve se curvar perante o outro para ajudá-lo a se levantar. Gente, esse tipo de coragem que Deus pede para nós, nada mais é do que caridade. Em tudo isso que nós estamos conversando aqui, tem a caridade inclusa. Os tempos são outros. Nós não precisamos mais dormir em cavernas, não precisamos fugir de animais selvagens. Hoje, o nosso desafio é a coragem de praticar a caridade.
felicidade essa que Jesus impôs como condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Esse parágrafo é parte do jugo leve, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a lei e a condição que Jesus nos impõe para nos dar a felicidade para os aflitos. Resumindo, meus irmãos, coragem é a confiança que o homem tem em momentos de temor ou situações difíceis. É o que o faz viver lutando e enfrentando os problemas, as barreiras que são colocadas, independente do medo. É a força positiva para combater os momentos tenebrosos da vida. Coragem é ser coerente com os nossos princípios, independente do prazer ou da dor. Os princípios têm que ser os mesmos em todas as situações que vivemos. Então, meus irmãos, vamos todos respirar fundo, encher o peito de coragem para sairmos daqui prontos para enfrentar um leão por dia, como tão bem fez os nossos antepassados, que lutaram para que estivéssemos aqui na situação que estamos hoje. Vamos encher o peito, enchê-lo de coragem para enfrentar esses desafios. Eu agora trouxe uma música para ilustrar esse momento. Vou pedir ao nosso querido presidente Ricardo. Ricardo, toca Raul para nós. E agora também eu vou passar para vocês um papelzinho com a letra da música, com uma mensagem nossa, encorajadora, eu considero. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite a todos. Obrigada pela atenção. E vamos sair daqui com a nossa coragem renovada, que é o que precisamos para enfrentar as intempéries da vida. Obrigada.